Spingate, um dos maiores escândalos, ou se não, o maior escândalo que a NASCAR já teve em seus 75 anos de história, que envolveu manipulação de resultados não só em uma, mas em 3 ocasiões. Se você não conhece essa história, vai conhecer agora. Bandeira verde no canal, vamos para a pista e puxa a vinheta. Em 2013, a NASCAR Sprint Cup desembarcava na pista de Richmond. A corrida seria a última da temporada regular antes de começar o Chase, que atualmente chamamos de Playoffs. E naquele tempo, o Chase tinha uma regra bem específica, e é preciso dizer como funcionava essa regra, senão vocês podem ficar boiando. A regra era a seguinte: 12 pilotos eram elegíveis para fazer o Chase. Os 10 primeiros no campeonato da temporada regular eram automaticamente classificados, sejam eles com vitórias ou não. E as 2 últimas vagas seriam definidas pela regra Wild Card, ou carta coringa se preferirem, onde 2 pilotos com vitórias no campeonato, mas que estavam fora do top 10 na tabela, tinham chance de entrar. No dia da corrida, 10 pilotos disputariam as 5 vagas do Chase que ainda estavam em aberto, e dessas 5 vagas, 4 não valiam pela regra da carta coringa. Os pilotos que podiam entrar na situação normal eram Dale Earnhardt Jr., Joey Logano, Greg Biffle, Kurt Busch, Jeff Gordon, Brad Keselowski, Jamie McMurray e Paul Menard. A situação da maioria poderia se resolver apenas com pontos, sem necessidade de vitória. Mas no caso de McMurray e Menard, era tudo uma questão de vencer. Martin Truex Jr. da Michael Waltrip Racing e Ryan Newman da Stuart Haas estavam disputando a vaga final do Wild Card. A situação deles também poderia se resolver com pontos. Kasey Kahne automaticamente conquistou a primeira vaga da carta coringa, já que estava fora do top 10 nos pontos, mas foi o único piloto dos concorrentes pela vaga Wild Card que venceu mais de uma vez no ano. Ao começar a corrida, Martin Truex Jr. estava se classificando. Ryan Newman precisava vencer ou ficar a 5 pontos à frente de Truex. Não só isso, como também precisava que Joey Logano e Greg Biffle não ficassem fora do top 10 na tabela depois do resultado final. Caso acontecesse, a vaga da carta coringa ficaria entre um deles, ou seja, era uma grande matemática para conseguir se classificar. Não dependia somente dele. Na volta 390, o Rocketman ultrapassou Carl Edwards pela liderança. Com esse resultado, ele estaria entrando no Chase e derrotando Martin Truex Jr. Além deles dois, existia outra batalha para entrar no Chase. Jeff Gordon da Hendrick estava disputando contra Joey Logano da Penske a 10ª e última vaga do Chase. O piloto do 24 estava vencendo o piloto do 22. Logano estava 2 voltas atrás do líder e 1 volta atrás de Gordon. Em sua mesma volta estava só um piloto e estava bem distante de ultrapassar. Mas aí na volta 393 veio a bandeira amarela. Bandeira amarela. Clint Bowyer, a bandeira amarela. Ai, isso vai pegar fogo nas últimas voltas. E aí, Thiago Alves, param ou não param? Pergunta fácil você fez agora, hein? Que pergunta fácil você fez agora, hein? Olha o Tony Stewart ali, a cara de preocupação. Eu falei que tudo podia mudar. O companheiro de equipe de Martin Truex, Clint Bowyer, acabou rodando na curva 4. No replay parecia que Bowyer havia sido tocado por Dale Jr. Na rodada de pit stop em bandeira amarela, vários pilotos foram para os boxes, incluindo o líder Ryan Newman, que teve um pit stop desastroso e voltou apenas na 6ª posição. Truex, por sua vez, ganhou algumas posições, mas ainda estava tudo em aberto. Joey Logano, que estava 2 voltas atrás do líder e 1 volta atrás de Gordon, fez o wave round e estava agora 1 volta atrás do líder e na mesma volta que Gordon, onde poderia disputar mais posições valendo pontos. Pontos o suficiente para derrotar o piloto do 24. Carl Edwards venceu a prova, embora de maneira um pouco controversa, já que ele acelerou antes de Paul Menard, que era o primeiro, mas não foi penalizado. A NASCAR determinou que Menard havia derrapado na hora de reacelerar.
Ryan Newman e Martin Truex terminaram empatados na vaga da carta Coringa. Ambos tinham uma vitória na temporada, mas foi Truex Jr. quem entrou no Chase, visto que ele tinha um segundo lugar a mais do que Newman. Então ele estava dentro e o Rocketman fora. Enquanto mais atrás, Joey Logano conseguiu os pontos que precisava e conquistou a última vaga do Chase, desbancando Jeff Gordon por apenas 1 ponto. E após a corrida, muitas pessoas no autódromo suspeitaram de que Bowyer poderia ter rodado propositalmente, na tentativa de ajudar o companheiro Martin Truex a entrar no Chase. Ou era uma grande coincidência, ou fazia sentido essa suspeita, já que Bowyer acabou rodando e quem se beneficiou foi justamente o seu companheiro. E essas suspeitas ficaram ainda mais fortes quando Dale Jr. comentou em que em nenhum momento havia tocado em Bowyer e que o jeito que Clint rodou era bastante estranho. Ele parecia estar sacudindo o carro para perder o controle na curva 4. Lembrando que Dale Jr. estava diretamente atrás de Bowyer naquele momento. O piloto da equipe Michael Waltrip afirmou que o motivo de rodar foi um pneu furado, mas o jeito que ele rodou também foi bastante suspeito, já que, em caso de um pneu furado nas curvas, o carro deveria bater na parede externa e não rodar para o lado interno. E se o pneu estivesse realmente furado, na onboard deveria ter surgido um barulho de pneu estourado logo em seguida que rodou, isso devido ao esvaziamento. Mais suspeitas surgiram quando foi recuperado um rádio de Clint Bowyer e seu chefe de equipe Brian Petty, onde ambos demonstraram estar bem preocupados com a possibilidade de Newman tirar Martin Truex do Chase. E segundos antes de rodar, o seu chefe disse algo muito suspeito. Acompanhe e tirem suas próprias conclusões. Carl Edwards is going to win. I don't know, man. Newman's closing on him. Right now they're tied for the last 5. You're clear by 2 in this 13. Fresh your tires. 39 is going to win the race. Well, that kind of sucks. 9 more right here. Is your arm starting to hurt? I bet it's hot in there, itching. Oh, yeah. Right with you, 88. Right with you. Right with you. Right with you. Bring it to me this time. Bring it to me this time. Pit, Clint. Pit. But don't speed. Damn, we didn't need to finish last. Essa conversa forneceu evidências de algum tipo de manipulação. Parecia uma mensagem em código para que Clint Bowyer rodasse. E acreditem ou não, se tivesse apenas essa possível falcatrua, Ryan Newman ainda entraria no Chase e Truex ficaria fora. Mas essa rodada de Clint Bowyer não foi a única coisa estranha que teve naquela corrida. Surgiram evidências de outra manipulação envolvendo outro piloto da Michael Waltrip. Brian Vickers, que estava no carro 55 da Waltrip, numa comunicação de rádio, foi revelado que o gerente-geral da equipe, Ty Norris, ordenou que Vickers fizesse um pit stop depois da última relargada. Vickers não entendia o porquê, mas apenas obedeceu à ordem. Acompanhem o rádio. Staying out. We'll be racing anyone directly in front of us so we have a chance to pass. If not, I'd say we lay back on the restart. We're probably going to pit here on green. We got to pit. You talking to me? We got to pit? Yeah, we're going to pit. What? Yeah, I've got to. I don't understand. Pit right now? Green flag. Got to pit this time. We need that 1 point. Pit for. Do I got a tire going down? Yes. Guys, get a look at it. Get a look at it. I'll see you after the race, Brian. Oh, you. Kiss. Para que o plano da Michael Waltrip desse certo, Gordon, que estava na 10ª posição, precisaria ser ultrapassado por Joey Logano nos pontos para garantir um Coringa para Truex. E tudo saiu conforme planejado. Vickers parou, Logano passou Gordon nos pontos e o Coringa foi dado para Truex. Se não é pelo Vickers parando, Newman teria entrado, mesmo depois da rodada de Bowyer. Esse escândalo ficou conhecido como Spingate, devido à rodada de Clint Bowyer, e até compararam com o Singapore Gate do GP de Singapura de Fórmula 1 em 2008. No dia 9 de setembro, 2 dias depois que a corrida foi feita, a NASCAR penalizou a equipe Michael Waltrip em $300 mil, a maior multa imposta para uma equipe na NASCAR, que só foi superada pela multa que a Hendrick tomou nesse ano de 2023. A NASCAR também suspendeu Ty Norris indefinidamente e colocou todos os 3 chefes de equipe da Michael Waltrip em liberdade condicional até o dia 31 de dezembro. Cada carro perdeu 50 pontos de proprietário,
assim como os pilotos Bowyer, Vickers e Truex Jr., também perderam 50 pontos do campeonato de pilotos. A punição aplicada a Brian Vickers foi bem bizarra, já que ele era um piloto regular da Nationwide e não era elegível para pontos de pilotos da Sprint Cup, mas mesmo assim tomou punição, e ficou com a bizarra marca de 50 pontos negativos na tabela. Como essa penalidade foi aplicada antes da primeira corrida do Chase começar, ela efetivamente tirou Truex da vaga da carta Coringa e deu a vaga para Ryan Newman. Embora a NASCAR não tenha encontrado nenhuma evidência conclusiva de que Bowyer havia rodado de maneira premeditada, ela apenas definiu que a ordem de equipe que Vickers havia recebido era ilegal. Ô NASCAR, tem certeza que Bowyer não rodou propositalmente? E mesmo com a punição de 50 pontos no campeonato de pilotos, Clint Bowyer continuou dentro do Chase, já que tinha pontos o suficiente para se manter dentro, mesmo com a punição. Mas a história não acabou por aí. Ryan Newman não foi o único que foi prejudicado anteriormente por causa dessa falcatrua. Lembram do Jeff Gordon? Ele foi o maior prejudicado dessa história. Caso a corrida tivesse seguido normalmente, o piloto do 24 quem iria para o Chase, e não Joey Logano. E ele ficou fora graças a isso. Mas aí, surgiu evidências de que até aquela disputa entre Jeff Gordon e Joey Logano houve manipulação. Mas em uma situação mais leve em comparação ao que a Michael Waltrip fez. A equipe Front Row Motorsports e a equipe Penske eram parceiras técnicas, já que ambas usavam carros da Ford, e as comunicações via rádio da Front Row pediram para que David Gilliland diminuísse o ritmo e deixasse Joey Logano ultrapassar na relargada final. Acompanhem. Frank, go to channel 2 for a second. You got me? Hey, the 22 is requesting that we give him this spot at the end of the race. They said they need it just to make sure that they're locked in, and they said they'd probably be able to help us in the future with whatever, you know, so I'm just running that by you. I didn't want to run it over the other channel. So if we can back up that far. Laps to go, David. 9, right now, 9. All clear. 22 could really use the spot we got, bud. Dave, we're going to have to let this 22 go. He's about a half a straightaway back. He's the only position we can lose. There's 8 to go. He's about a half a straightaway back. P24, you'll only finish P25. Got a spin right here. Never mind. Got a spin. Caution is out. I'll let you know what's going on here, but it was pretty big. All right, 1 to go at the line. Only person we're racing on our lap, make sure I have this correct, is the 22. Correct. We know what we need to do. 10-4, he's right here with me. Later. In fact, you tell that spotter up there, it better pay big. It's not the spotter, it's the whole committee. Committee knows what I've been asking for. We got the big dogs, Wiggin and all of his cronies. All them, Travis knows what I've been asking for. Still needs it, coming to the green. You ready? Ready? Green, green, green. He's right behind you there. He's 2 back off of you in your lane. Inside 22. He's struggling bad here. Three wide. Just take care of your car. There you go. Good job, man. Good job. Hopefully you get something out of that. Após uma segunda investigação, a NASCAR colocou a Penske e a Front Row em liberdade condicional até 31 de dezembro e forçou todas as equipes a comparecerem a uma reunião na tarde de sábado, no fim de semana de Chicagoland. O CEO da NASCAR, Brian France, anunciou que Jeff Gordon seria adicionado ao Chase, expandindo o campo para 13 pilotos, e explicou em uma entrevista coletiva que essa decisão foi baseada nos eventos que ocorreram em Richmond. Ocorrências que prejudicaram Gordon, já que, como eu disse antes, se nada daquilo tivesse acontecido, o piloto do 24 iria para o Chase. A Penske e a Front Row não sofreram nada devido a essa troca de posições. Troca de posições não é proibido, então elas não sofreram nenhuma reprimenda, mas a equipe Michael Waltrip sofreu. E como sofreu! A Napa Auto Parts anunciou que deixaria de apoiar o carro 56 como resultado daquela manipulação. A Napa, que era a principal patrocinadora da equipe e também de Martin Truex.
No ano seguinte, ela estaria do lado da Hendrick na Sprint Cup e JR Motorsports da Xfinity, se tornando o principal patrocinador do jovem Chase Elliott. Parceria essa que se estende até os dias de hoje. Com a perda do patrocinador da Napa, em 2014 a equipe Michael Waltrip aposentou o carro 56 de Truex Jr., que por sua vez naquele mesmo ano de 2014 foi para a equipe Furniture Row e levou com ele todos os membros que trabalhavam com ele no carro 56. As consequências mais abalaram a equipe do que seus pilotos. Michael firmou uma parceria com a equipe Namco Motorsports para uma equipe chamada Identify Ventures Racing, com um carro 66 com vários pilotos ao longo da temporada. Clint Bowyer continuou na equipe até que ela fechou as portas no fim da temporada de 2015. David Regan e Brian Vickers também correram até ela fechar as portas. A equipe desde 2013 não via mais o Victory Lane, e com a falta de apoio, estrutura e resultados, ela fechou as portas e parte de suas operações foram compradas pela equipe BK Racing, que em 2018 fechou as portas também e suas operações foram para a Front Row. Se você gostou desse vídeo, peço para que deixem seu like, o seu compartilhamento, se inscrevam se você não é inscrito ainda e deixe uma sugestão nos comentários que eu irei fazer. Obrigado por assistirem mais esse vídeo. Um forte abraço, cuidem-se bem e até a próxima no canal American Racing World.